Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu gosto de começar com algumas perguntas. Todo mundo aqui joga LoL ou algum jogo competitivo? CS não? Tem um pessoal aqui. Quantos aqui estão familiarizados com o termo de Data Science ou Analytics mesmo? Familiarizados, legal, bacana. Bom, essa palestra aqui tem como objetivo explorar o uso de técnicas de ciência de dados, né, Analytics, no meio de jogos competitivos, em campeonatos. O objetivo aqui vai ser mais focado para League of Legends, mas eu trago um pouco de outros jogos competitivos e também de esportes tradicionais. Bom, para começar, meu nome é João Pedro, eu sou cientista de dados, atualmente eu trabalho no SERPRO, aqui em Brasília. Eu tenho algumas pesquisas na área de Sports Analytics, NLP, que é processamento de linguagem natural, e GraphML, que é basicamente usar machine learning em grafos, em dados estruturados em grafos. O primeiro esporte assim, que começou a explorar bastante essa questão de estatísticas e capturar dados das partidas foi o beisebol. Eles chamam de Cybermetrics esse uso dos dados das partidas que são realizadas no campeonato lá nos Estados Unidos e realizam previsões, eles fazem análise de performance dos jogadores. É o esporte que mais tem utilizado da análise de dados para poder fazer tanto a escolha dos jogadores que vão compor o time, até o posicionamento dos jogadores dentro de campo. Então, se o cara ele pega muito bem com a mão esquerda, então ele vai ser posicionado numa área do campo em que é mais favorável a ele, por conta do lado que é melhor para ele. E tudo isso é feito através de análises das métricas desses jogadores de acordo com os jogos que eles já jogaram. Não é nada de achismo. Um outro exemplo também que temos aqui de possíveis análises que podem ser feitas dentro do esporte. Uma delas é a questão da precisão do passe que o jogador tem. Aqui mais em cima a gente consegue ver a precisão dos passes que cada um dos goleiros deram, né? Aqueles passes longos, o tiro de meta. E mais aqui embaixo, passes longos de jogadores dentro de campo mesmo. Dependendo da forma como você quer visualizar, você pode ver diferentes informações aqui, né? Poderíamos ter ali em cima também um gráfico direcional, com relação à direção onde cada passe estava indo, mas ele também pode ser representado num gráfico de calor, onde as cores mais intensas, no caso esse amarelo aqui, representa o maior volume de passes que tiveram sucesso. Então é aquele passe que a pessoa recebeu, o jogador recebeu, e ele conseguiu dominar, não foi um passe perdido. Diferente das áreas azuis ali, as cores mais frias, que no caso representam passes que tiveram menor porcentagem de sucesso. Isso pode ser usado, né, dentro de um jogo, dentro de uma partida, para você decidir aonde você vai manter a maior parte dos seus jogadores, dependendo de qual goleiro você está enfrentando, ou quem seja o seu time inimigo, no caso, o time que você está jogando contra. Dentro dos esportes tradicionais, temos vários outros tipos de análises que podem ser feitas utilizando dados. Desde, como eu citei anteriormente, a questão da precisão dos passes, posse de bola, posicionamento, performance individual. Isso é muito importante porque, cada vez mais, a performance individual do jogador tem sido um dos pontos mais importantes para decidir a contratação dele. E isso não só no esporte eletrônico, no esporte tradicional, mas tem acontecido muito mais agora no esporte eletrônico. Essa questão de olhar primeiro para os dados, claro que tem a questão do jogador trazer visibilidade para o time, por ser um jogador que é famoso, que tem uma fanbase, mas os dados sempre são muito relevantes para isso também. E, é claro, a análise dos adversários. A gente precisa saber como é que o nosso time está, entender, conseguir medir a precisão do nosso time, mas também precisamos olhar para o time que vamos enfrentar. Isso ajuda bastante também na hora de decidir as estratégias que vamos seguir contra aquele time. E vocês viram, né? Eu mostrei o campo de futebol.
Vocês podem imaginar que para um esporte assim, que é em meio aberto, um campo, deve ser bem difícil você conseguir capturar esses dados, né? Como é que você vai fazer toda essa análise? Existem diversos dispositivos, até wearables, como smart band, pulseiras que vão medir, né? Desde o seu batimento cardíaco, em alguns casos, até o posicionamento em relação ao campo também é possível fazer essa medição. E é claro que em esportes onde a gente tem, por exemplo, no basquete, um local fechado, que tem menos interferência do tempo, por exemplo, nós vamos conseguir ter uma precisão maior na captura daqueles dados. No basquete é muito comum ter aquelas câmeras que ficam apontando para a quadra, que conseguem traçar toda a movimentação de um time. Então, você consegue ver como é que aquele time está se movendo com relação à defesa, como ele está se desenvolvendo em relação ao contra-ataque, em relação ao ataque dele também, como é que ele está passando a bola, quais são os jogadores que mais têm posse de bola numa partida. Então, você consegue ver tudo isso com a captura desses dados. Algo bacana de falar, além desses dados físicos que a gente tem, né, com relação à estratégia, tem um amigo meu, até acabou de chegar aqui, que ele tem um projeto que é bem bacana, onde ele usa dispositivos wearables, né, para poder identificar o estresse do jogador. É até bacana isso, porque a gente vê que vai muito além de apenas estratégia. A gente também pode usar isso tudo para se preocupar com a saúde do jogador também. E ver como essa saúde dele pode impactar na estratégia durante um jogo. Bom, esses aqui são os gráficos que eu trouxe para poder evidenciar o tanto que o esporte eletrônico tem crescido. Muita gente ainda vê o esporte eletrônico apenas como um joguinho, mas já é uma indústria que movimenta bilhões, é uma indústria que emprega muita gente. E isso é muito bacana, porque a quantidade de pessoas que estão envolvidas apenas em um campeonato, a gente geralmente só vê ali o time e acha que é aquilo, né? Mas, pô, tem uma galera, a galera da produção, até entrando em paralelo com o pessoal da campus, vocês veem uma galera que fica atrás dos palcos, né? Organizando tudo, e isso gera muita economia também. A gente pode ver aqui também um gráfico que mostra o prêmio acumulado dos campeonatos. O LoL, né, o League of Legends, está bem ali em quarto. E o Dota 2, apesar de que muitos fãs de LoL vão achar isso ruim, o Dota 2 ainda é um dos que paga melhor, né, no questão de prêmios em campeonatos. E sobre o cenário competitivo, temos muitos jogos que possuem um cenário competitivo. Eu citei aqui alguns que eu considero serem os mais famosos. Acredito que todo mundo aqui conhece essa lista aqui de jogos. Tem alguém aqui que não conhece? Principalmente Free Fire, que tem crescido bastante. Bom, além desses jogos, temos outros jogos que possuem competitivo, que, por exemplo, tem um MOBA de Pokémon, não sei se vocês conhecem, se não me engano é Pokémon Infinity. Também tem um competitivo forte. Também, eu não citei aqui, né, a gente temos jogos de FPS e de MOBA. Mas também é possível usar toda essa questão de estratégia utilizando dados e analytics para jogos de cartas, por exemplo. Então, para o Magic Arena, para um Legends of Runeterra, por exemplo, já existem pesquisas que se preocupam em entender como é que aquele jogador vai utilizar determinado deck. Então, se é um deck de agro, que a gente sabe, bom, não sei se todo mundo sabe, mas é um deck que é agressivo. Então, você pode usar esse tipo de informação para entender como é que um jogador vai realizar o posicionamento das cartas, qual carta ele deve jogar primeiro, de acordo com o tipo do deck. E dentro da área mais voltada para criação de pesquisa mesmo, não tão no meio da indústria, temos diversos papers, né? Vários artigos estão sendo escritos que vão desde tentar prever qual vai ser o resultado de uma partida a tentar, como esses aqui fazem, tentar entender como é que o comportamento dos jogadores influencia no resultado das partidas. Aquele primeiro artigo ali,
ele faz ele coleta dados sobre o comportamento dos jogadores em uma partida. No caso, aquele ali é sobre League of Legends. Ele coleta os dados desses jogadores, como eles se comportam, e ele realiza clusterizações desses dados para identificar grupos que representem uma similaridade na forma de jogar. E aqui mais embaixo, esse aqui é um artigo que eu acho muito interessante, porque ele entra até um pouco naquilo que a gente estava vendo sobre precisão de passe, para onde que a bola no futebol vai, né, quando existe o ato do passe. Aqui ele analisou jogos de Dota 2 e a análise que ele fez foi com relação ao encontro de jogadores e quando teria uma team fight. Então, ele até utilizou um pouco de grafos nessa análise dele. E ele utilizou essa análise para identificar quando haveria uma team fight, para poder ver se o time iria ganhar a team fight e como é que isso iria impactar no resultado final dos jogos. Então, é bem bacana como dentro do universo de um jogo, a gente pode realizar várias análises, tanto com relação à movimentação, tem vários artigos com relação à build que você vai fazer para determinado personagem, no caso de jogos de MOBA, né? Com relação a jogos de FPS, todos que jogam sabem o quão importante é o posicionamento dos jogadores. Se você joga CS, por exemplo, você sabe onde você tem que se posicionar quando está defendendo a bomba, onde você tem que se posicionar, onde é o melhor local de entrada se você vai fazer um rush dentro da A ou da B, dependendo do mapa. Então, todas essas questões de posicionamento também é possível você capturar esses dados, ter os dados históricos de partidas passadas, né? Muita gente que joga em competitivo times tem o costume de assistir vários vídeos de partidas que jogaram, tentar entender onde eles erraram, onde eles acertaram e pontuar essas questões. Isso também pode ser feito de uma forma mais automática, né? E mais baseada em dados mesmo. Não só ficar lá assistindo, como a gente também pode tentar ver como é que esses dados de posicionamento iriam se comportar dentro de um algoritmo de clusterização, por exemplo. E ver como é que a gente pode utilizar métricas mais afiadas para chegar em uma melhor argumentação, né, na hora de defender uma determinada estratégia ou uma determinada tática. Aqui, como eu tinha citado sobre os jogos tradicionais, os esportes tradicionais, temos as formas que temos de capturar, né, esses dados dados de jogos eletrônicos. Geralmente é por meio de uma API, que no caso da Riot, por exemplo, que é a empresa do League of Legends, Valorant, uma API onde a gente consegue extrair os dados de determinada partida. No caso do League of Legends, da Riot, a API deles ainda não é a das melhores para a comunidade, assim, porque tem uma burocracia gigantesca para poder fazer uma aplicação mesmo que pega esses dados diretos. Mas tem APIs de terceiros, onde você consegue dados não tão, como eu posso dizer, não tão precisos, porque você vai ter ali um atraso desde o tempo que os dados da partida vão ser registrados até a disponibilidade desses dados. Mas ainda assim é uma ótima fonte. Tem a questão dos replays, né, os replays dos jogos que eu tinha citado. E os scores mesmo, em campeonatos, como por exemplo o CBLOL, que eu vou citar mais tarde, mas ele sempre tem lá os registros, e tem vários sites que pegam os registros da quantidade de kills que cada jogador teve, quantidade de assistências, mortes, quantidade de torres, dragões, tipos de dragões que foram assassinados, no caso. E tem, aqui eu até, falha minha, esqueci de trazer um outro site, que é o Oracle. Ele possui dados de vários tipos de esportes eletrônicos, que é até da onde eu extraí os dados que estou utilizando. E ele possui informações até de quantidade de ouro nos 10 primeiros minutos, quantidade de dano que cada jogador gerou na partida. E ele possui dados desde 2015, se eu não me engano. Com relação ao CBLOL, né? Com relação aos outros jogos, eu não sei dizer. E para que podemos usar esses dados, né? Para performance do time, dos jogadores,
dos personagens, se tratando de MOBA, ou se tratando, por exemplo, do Valorant, onde temos personagens que têm habilidades diferentes, né, e que muitas vezes são nerfados, ou são buffados, e como é que a gente pode usar isso da melhor forma. A questão dos itens também, né, voltando para o MOBA, e runas também. Na época que eu fiz essa palestra a primeira vez, ainda no League of Legends usava muitas runas, né? Hoje em dia é mais só os talentos, então tem até que atualizar essa parte. Mas no Dota também temos as runas. E toda essa questão de escolher o item que você vai usar para melhor performar com o seu personagem, tudo isso pode seguir de uma decisão baseada em dados. Você não precisa partir apenas do achismo ou só consultar o Mobafire, por exemplo, que é um site onde você faz consulta de builds para você montar a sua questão das estratégias e táticas e análise dos adversários que eu citei. Então, vocês podem ver que os esportes tradicionais e os esportes eletrônicos têm algumas relações quando a gente vai falar sobre as táticas e estratégias que podemos seguir. Geralmente são dois times se enfrentando e a gente pode analisar tanto o nosso time para ver onde estamos acertando e errando e o time inimigo para entender como aquele time está usando das estratégias dele e como eles estão conseguindo parar as nossas estratégias, que é muito importante também a gente ter essa ideia de que às vezes a estratégia que a gente teve é boa, teve um bom embasamento, mas ainda assim o time inimigo conseguiu parar. Então a gente consegue entender como eles conseguiram fazer isso. Isso é bem bacana. Aqui eu trago alguns exemplos do que seriam esses dados estratégicos, né, que poderíamos selecionar. Tem vários outros. Isso é só uma pequena amostra de um protótipo que eu tenho trabalhado. Aqui temos uns dados do Robô, que é um jogador que atualmente está na Loud. E a gente pode trazer, né, o posicionamento dele, a posição no caso, as kills que ele teve em cada partida. Temos esse total CS, é o total de creeps, né, de farm que ele teve, levando em consideração desde os minions da rota até os monstros da selva que ele matou. E aqui temos um gráfico de barras, né, de barras empilhadas, que traz a quantidade de assistências, mortes e kills do jogador, do robô também, em cada partida. Mais para frente vou mostrar esse protótipo aqui, vocês vão poder acessar também pelo celular ou pelo computador. E também entramos em outras questões, que é até um pouco de pesquisa, querendo ou não, né? Mais voltado para a área acadêmica, mas que também pode se aplicar à indústria. Aqui eu trago dados do CBLOL de 2017. Quantos aqui, só para que chegou mais gente, quantos aqui jogam LOL, League of Legends? Legal. Vocês já perceberam que parece que quando a gente joga do lado azul, parece que a gente ganha mais? A maior parte das partidas que a gente jogou do lado azul pareceu que a gente ganhou e geralmente quando a gente está do lado vermelho a gente perdeu. Alguém já teve essa sensação jogando? É bacana que essa sensação que a gente tem de que o lado azul é melhor, ela é vista nos dados quando a gente pega a quantidade de vitórias de acordo com o lado. Isso aqui do Campeonato de CBLOL de 2017. Isso aqui é muito bacana porque é uma sensação esquisita que a gente tem que a gente não sabe explicar porque, pô, no LoL, pelo menos, Summoner's Rift ali é um lado espelhado. Não deveria ter uma diferença assim tão grande, né? Aqui eu trago uma outra referência que a gente faz, né? Que é com relação ao total de ouro que o time acumulou e se ele ganhou ou não. Né? No caso aqui, o laranjinha, se ele ganhou e em azul, se ele perdeu. A gente pode ver que nem sempre, quando o time acumula mais ouro, ele vai ganhar. Apesar de que quando ele acumula mais ouro, ele vai poder fazer mais itens, vai poder buildar mais rápido, vai poder ter os personagens mais fortes. Mas sempre tem aqueles momentos em que o que fez a diferença no jogo foi um barão, foi um dragão a mais que os jogadores fizeram, foi um posicionamento errado. Temos vários casos onde está acontecendo uma teamfight aqui, tem alguém no backdoor, indo ali, já destruindo a torre, destruindo o inibidor e dando GG sozinho, isso pode acontecer também. São esses casos extraordinários que muitas vezes não tem tanta visibilidade. E eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico agora de barras aqui, CBLOL 2017. Esse aqui é 2022. Olha só como parece que é o mesmo gráfico. Que
apesar de ter diversos tipos de atualizações no patch do LoL, essa ideia de que o lado azul continua ganhando mais ainda é algo que acontece, é algo que a gente pode ver nos dados. E abre portas até para pesquisas em relação a isso. Por que o lado azul é tão favorecido? Avançar um pouquinho mais, que estou ficando um pouquinho sem tempo. Aqui são um gráfico que eu trouxe, que é um gráfico que correlaciona todas as variáveis de um jogo. Então, a gente pode ver o total de ouro do time azul, o total de ouro do time vermelho, como as kills de um ADC estão relacionadas, né? Qual a correlação de kills do top laner, por exemplo, e como é que isso fica expressado no gráfico. Caso queiram ver agora, eu vou mostrar um protótipo que eu tenho trabalhado, que é uma forma de você melhor visualizar e fazer a análise desses dados, né? Desses dados estratégicos, esses dados de kills, assistências, posicionamento, ouro. Só mudar aqui um pouquinho. Acho que a maioria já conseguiu pegar aí. Que é esse site aqui. Esses dados, nessa primeira página aqui, eu peguei os dados apenas de 2022, que os dados estão mais completos, mais fechadinhos. E temos aqui, nesses dois primeiros, um gráfico parecido com aquele que eu tinha mostrado sobre o total de ouro e vitórias, onde o time, em amarelo está o time que ganhou, né? E quanto mais em cima, mais ouro ele acumulou também. Então a gente pode ver que também tem uma semelhança que nem sempre o time que acumula mais ouro é o time que ganha a partida. E aqui temos um gráfico de barras que mostra a quantidade de vitórias, né, com relação a cada time durante todo o campeonato, levando em consideração o split 1 e 2 de 2022. Mais embaixo temos a quantidade de dragões e barões que cada time conseguiu matar, né? E aqui uma tabela mais detalhada, né, com esses dados de 2022 também. Temos também uma aba que nos permite fazer uma análise também com os dados do CBLOL 2022 de dois jogadores diferentes. Então, se a gente pegar, por exemplo, além do robô aqui, a gente comparar o robô e o Tino, são no mesmo time, a gente pode ver os dados, né, as kills que eles tiveram e fazer essa comparação lado a lado. Aqui mais embaixo também temos uns gráficos onde a gente pode comparar esses dados de assistências, kills e mortes que eles tiveram. Podemos comparar o ouro deles, né, que é um tanto parecido, porque eles jogam no mesmo time, então acaba tendo uma semelhança, né? Se eles estão, geralmente se o time está ganhando, os dois vão estar performando bem, porque eles são os jogadores que costumam carregar seus times, né, quando estão jogando. E aqui o total de CS, né, que é o total de creep score, que é o total de farm no geral. E aqui na aba de detalhe, temos um gráfico de dados do campeonato CBLOL desde 2018. Aí aqui é possível fazer toda uma quantidade de filtros com relação à data, nome de jogador, posição, kills. E você pode também, depois de realizar todos esses filtros, eu não vou realizar porque estou ficando um pouquinho sem tempo, você pode, depois que você filtrar essa tabela toda, você pode fazer o download dessa tabela para você trabalhar da melhor forma que você achar possível. E isso aqui é só um exemplo que eu quis trazer, esse protótipo, que é para mostrar como, assim, tudo isso aqui é usando Python, todo esse site aqui, usando uma biblioteca chamada Streamlit, que está até aparecendo ali no cantinho inferior esquerdo para vocês, E ele é bem rápido. Isso aqui é tudo um arquivo Python, um único arquivo, uma única página, que tem algumas linhas de código. E tem muitas outras plataformas que podem ser usadas para isso. Se você tem um time pequeno e já quer começar a trabalhar com isso, com dados, para melhorar a performance do seu time, você também pode. Não é algo que só times grandes conseguem fazer. Então, isso é bem bacana, que tem várias ferramentas de graça para a gente poder fazer isso. E só voltar aqui para a apresentação. E no mais é isso, gente. Obrigado por me escutarem. Se quiserem entrar em contato, conversar, bater um papo, alguma coisa, falar sobre isso.
Vou abrir agora para perguntas, se tiver, faltam 5 minutinhos, pouco menos de 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente encerra. Oi. Bom. Testando. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá funcionando. Aumentar a frequência. Tá ligado. Testando. Oi, agora foi. Bom, boa tarde já, né? Eu também me chamo João Pedro. Eu gosto bastante de Counter-Strike, por exemplo. Não sou muito fã do LoL, né? A galera gosta mais do LoL aí. Eu não entendo muito, não. Fico muito perdido quando eu vejo partidas de LoL assim. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho aí, pelo protótipo. Eu queria saber, por exemplo, de dados de Counter-Strike. Onde que eu poderia pegar dados de partidas, por exemplo, mais dados mais detalhados do que só quem ganhou, quem perdeu, por exemplo? Existe isso, do tipo, dado de posicionamento dos jogadores ou alguma coisa desse tipo? Tem isso? Deixa eu fazer uma outra logo. Você tinha perguntado sobre a questão do LoL, do vermelho e do azul. Eu não sei exatamente... Eu não lembro agora como é que é. Se o azul é o que sobe ou o que desce, o vermelho. Mas será que não existe uma correlação entre a questão da ordem de leitura? Porque a gente está mais acostumado a ler da esquerda para a direita. Será que o time que está jogando e está atacando da esquerda para a direita, ele também não tem uma vantagem por estar meio que na ordem de leitura e você ter uma dificuldade porque na sua cabeça a ordem de leitura é ao contrário? De estar jogando para baixo e aí você está indo ao contrário da ordem de leitura? Talvez tenha alguma relação com isso, né? Beleza. Sobre a primeira pergunta. Deixa eu mostrar, voltar aqui. Não sei se você é familiarizado, se joga CS, deve conhecer a HLTV. Lá você consegue baixar dados, né, também do CS, mas com relação, como eu não trabalhei muito diretamente com o CS, para te falar que existe um dataset, você vai conseguir encontrar datasets com posicionamento dos jogadores. Você pode encontrar isso no Kaggle, por exemplo, que é uma plataforma de data science, de desafios, e tem vários datasets de esportes mesmo, de vários jogos diferentes. Pode ter lá. Você também pode fazer da parte o formato mais difícil, né? Que é assistir tentar pegar e assistir o replay do jogo e se basear pelo mapa. Tem alguns artigos que exploram utilizar redes neurais convolucionais, que é um pouco de deep learning, para você capturar a movimentação do minimapa e fazer essa extração. Então, existem artigos nessa área, até para Dota, para League of Legends, tentar ver apenas o minimapa para tentar ter uma noção mais de posicionamento. Até do LoL, essa questão do posicionamento é um pouquinho difícil de encontrar. Eu só achei um dataset antigo que era apenas de 2018. Assim, existe, mas é um pouco escasso. Eu recomendaria a HLTV e para outros tipos de dados também tem a Wikipédia. A Wikipédia também é bacana. E sobre essa hipótese, né, sobre ser o formato como a gente lê o jogo no LoL. É algo que acontece, mas a partir do momento que você é um jogador profissional, né, falando dos jogadores profissionais, isso deixa de ser algo que implica tanto, porque eles são treinados para poder, em qualquer posição do mapa, estarem confortáveis com a forma como aquele personagem se movimenta e ataca. Tanto que, se eu não me engano, eu posso errar agora o ano, mas tinha um ano, eu sou torcedor da PEN, no LoL, né? E tinha um ano em que eles estavam nos playoffs e eles sempre escolhiam o lado vermelho. Então, sim, e eles ganharam esse ano, que eles só escolhiam o lado vermelho. Então, não é uma questão que envolve diversas variáveis. Então, gente, já encerro aqui. Obrigado a todos que
compareceram. Obrigado à produção da Campus Party também. E é isso.